Olá, queridos amigos que nos acompanham. Tá começando Ferramentas da Consciência. Eu, Caterine, José, aqui sempre com vocês. Hoje com um assunto super legal. Aí vamos conversar com Gilson Jombelli, naturopata e fitoterapeuta, e a terapeuta Agatha Desirê, sobre menta piperita. Muito bem-vindos aqui aos estúdios da Vibe. Obrigada, José, pela sua presença. E a gente pode até começar com uma brincadeira que aconteceu aqui agora há pouco, falando de quantos benefícios será que tem, né, essa erva aí. Gilson e Agatha, contem para nós. Eu encontrei uma frase, né, que é bem interessante, né, até vou ler, né. Se alguém for capaz de relacionar todas as propriedades da menta, né, sem dúvida saberá também quantos peixes nadam no Oceano Índico. Ou seja, são quase que infinitas aí, ou então incontáveis, né? E muito bacana, porque a gente também deu uma estudada, a gente fala que a gente sempre adentra um pouco o assunto, né? Apesar de nós somos aqui a parte que vai fazer as perguntas, né? Vocês são quem vai trazer a sabedoria para nós. Aprender. Mas a gente busca um pouquinho. E a gente também ficou espantado com a quantidade de aplicações da menta. A menta é muito antiga, né? Quando a gente fala aqui dessa coisa do Oceano Índico, né? Porque ela tem origem naquela região também, né? Então, é uma erva que ela é usada há mais de 3.000 anos, né? Então, se a gente for contar, né? Então, tem relatos de antes de 1.000 anos antes de Cristo, né? Mostrando que ela já era usada. Então, você imagina assim, é uma planta que vem de longa data, um uso tradicional muito grande, né? Então, você vai estudando muito e vai descobrindo efeitos, né? Ao longo da história, né? Então, isso tem aplicação que vai desde, se a gente for pensar, por exemplo, tem estudos científicos maravilhosos mostrando, por exemplo, que ela é boa para síndrome do intestino irritável, né? Se a gente for pensar, por exemplo, puxa, então o intestino irritável, ela tem um efeito muito grande. E ela tem uma coisa que a gente gosta muito, você gosta muito de estudar, né? A gente vai muito para os estudos clínicos, né? Ela tem muito estudo clínico já, né? Para o próprio intestino irritável, né? Foi lançado, inclusive, um produto, mas ele acabou não se fixando no mercado. Eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que era a base de mentol. E teve um grande boom. De repente, encolheu outra vez. E a menta é uma erva presente na maioria dos lares brasileiros, né? Sim. Ela, não sei se é exatamente essa que nós vamos falar hoje, mas é uma plantinha difícil de tirar, né? Quando ela começa a enraizar, eu sei que minha mãe tem um pezinho ali na beira da escada, e ela fala, eu queria que não nascesse aqui, queria que nascesse em outro lugar, e a gente vai lá e tá sempre viçosa, né? Nasce espontaneamente, né? E tem muita força, né? É o que a gente vê. Quando a gente fala de reprodução de plantas, né? A gente fala de estolão, né? O que é o estolão? Se você pegar, quando você compra hortelã, se você colocar na água, você vai vendo que ele vai soltando raízes, né? Então aquilo lá, ele enraiza com muita facilidade. A gente consegue as mentas com muita facilidade. Você está falando das várias mentas, a gente sabe que tem muitas espécies de mentas, né? São mais de 250 espécies, né? Mas uma característica que tem das mentas por exemplo, tem muitas delas que tem mentol, né, que é a substância principal, né? Aquele frescor característica, que né, que a gente cheiro, fala. né? A gente pode até ver, tem umas que são mais amargas, né, que a menta pipirita, né? Pipirita vem de pimenta, né? Porque ela tem uma picância. Se você colocar na pele, ela fica ardendo e picando, né? Você vai sentir aquele frescor que é característico. Então aqui a gente tem uma atuação que a gente gosta muito, que é a parte analgésica, né? Você pega a gente com cefaleia, com enxaqueca, né? Se for fazer um pouco de massagem na têmpora e no pescoço, ela corresponde a um paracetamol, né? Com um efeito de paracetamol. Você fala que é interessante porque ela atua nos receptores de frio, né? Isso. Você poderia falar isso, que é muito interessante. Porque ela se liga no receptor de frio, né? E ela vai fazer com que haja inibição da transmissão da dor. Então, se a gente for pensar, toda vez que tem dor em uma região localizada, a gente pode usar a menta em cima, ela tira completamente a dor. Tem algum lugar que eu não posso utilizar a menta? Ah, sim. Né? Porque assim, vamos supor, estou com a dor num local que não é indicado utilizar a menta. Pensa numa ferida aberta, por exemplo. Você vai ter um estrago, um ardor gigantesco. Uma lesão de uma mucosa, né? Pega, por exemplo, vamos pensar, né? Eu gosto de brincar e contar, né? Porque as pessoas geralmente se empolgam, né? Uma vez a aluna veio contar, né? Que ela pegou o vidrinho de menta e levou para um motel, né? Ela e o marido. E passaram, e adivinha onde, né? Sim. Aí adivinha o que aconteceu, né? Não tem... Acabou, né? Acabou a noite. Você imagina, dá uma irritação desgraçada. Próximo aos olhos, né? Também. Olhos, boca, nariz, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, criança. Eu posso chegar perto com a menta com facilidade? Não.
Porque se a criança pequena, né, ela tem uma irritação muito grande, né? Você imagina se eu vou inalar, né? Por exemplo, geralmente a gente tem o quê? A história do Vichy Vaporub, né? O Sim. pessoal tem muito de passar, né? Cuidado, porque dentro tem o quê? Tem mentol também dentro? Sim. Tem. E o mentol pode dar broncoespasmo. Você pode fechar o pulmão e pode causar morte, inclusive. Né? Porque dá um broncoespasmo violento, né? Pega um asmático, por exemplo. Você vai chegar perto com a menta com facilidade? Não, tem que ser de longe e com muito cuidado. Criança é Isso traz pra gente que, apesar dos óleos essenciais trazerem tantos benefícios, eles requerem muito cuidado, né? Sim. A gente não pode usar de uma maneira aleatória, a gente precisa ter um conhecimento prévio, né? E inclusive dos efeitos colaterais, porque são muito potentes, né? Então a gente precisa realmente conhecer. Então seria muito legal a gente usar com a ajuda de um profissional habilitado naquilo, né? Sim. Que nem tem seus benefícios também, né? Que ela é altamente bactericida. Aí no caso que ele citou da aluna que falou do motel, ela é muito eficaz contra a candidíase, muito mesmo. Tanto que ela tem um resultado de 68% de morte, né? E aí é indicado passar na mucosa? Sim, mas como? Com um recipiente, né? Um óleo de coco, um diluidor. Um óleo de coco, óleo de girassol, semente de uva, óleo de semente de uva. E aí você pode sim aplicar com o tempo. E aí quem vai te dar essa proporção dias. é o profissional que sabe te orientar direitinho. Isso, e aí é super indicado, porque realmente ele tem um resultado muito eficaz na candidíase. Ou seja, a diferença entre veneno e remédio é dose. É a dose, exatamente. Você gosta muito de sinergia, né? Por exemplo, pensa assim, eu gosto muito de ver o efeito, né? Por exemplo, ele tem uma ação bactericida violenta, então bactérias tanto gram-positiva como gram-negativa, né? A gente pega a gram-negativa Escherichia coli, por exemplo, dá muita infecção urinária por conta dela, né? Ela é muito eficiente. Então você pode imaginar, por exemplo, esse uso, né? Se você tiver ali uma dosagem, né? Você vê a questão não é nem só a orientação, você tem que pensar assim, o produto adequado, né? Porque se não tiver uma diluição adequada, vai causar uma irritação violenta. E se eu diluir demais também, perde toda a propriedade, né? Sim, então, o cálculo, e aí você pega, por exemplo, uma erva que a gente gosta, eu gosto muito, né? Que eu gosto de extrair da própria planta, que é o sangue de dragão. É impressionante o efeito dele, né? Para a questão de cicatrização, lesão. Dor. E a questão bactericida também. Então você pode, por exemplo, usar um sangue de dragão, porque vai causar, né, ele vai ajudar a tratar o tecido ali naquela região, né, que é uma região importante. E aí você tem um efeito potencializado da própria menta. Então você potencializa esse efeito. Inflamação e regeneração ao mesmo tempo, né? Isso. E ao mesmo tempo de destruição de bactéria. Eu estava com infecção urinária e o que eu fiz? Eu peguei o óleo de coco, coloquei uma gotinha só de menta e coloquei sangue de dragão, porque eu estava com muita dor para urinar. 3 vezes que eu passei, acabou a minha dor para urinar. Então, quer dizer, foi muito... Sangue de dragão, para mim, é o paraíso. Eu sou muito fã do orégano, né? dragão. Eu vi num vídeo você falando sobre a menta piperita em relação à dor, associação com o tomilho, né? Porque tem o timol. Sim. E o orégano também tem o timol, né? Tem. O carvacol. Carvacrol também tem, né? Os fenóis, né? Você tem muito em tomilho, orégano, né? Cravo, canela, né? Então você tem muitos fenóis. E os fenóis são poderosos anti-inflamatórios. Então a gente pode selecionar. A gente tem um óleo, eu gosto muito, né? Quanto mais próximo a gente tem a erva, né? É mais fácil da gente ter o uso. Então um óleo essencial que a gente tem muito por aqui, pena que agora é muito falsificado, é a copaíba. A copaíba tem uma ação anti-inflamatória violenta, né? Você pega, por exemplo, vamos imaginar, se a gente fosse pensar, por exemplo, ela além de ser anti-inflamatória, ela também é bactericida. Então a gente pode, por exemplo, numa ferida, a gente pode até usar um copaíba, no caso mesmo da parte genital. A gente poderia usar, sim, a gente pode. A copaíba, os índios usavam muito dizendo que curava do mal dos 7 dias, né? Que é a questão da infecção do umbigo, né? A criança morria, né? Então ela tem uma ação bactericida muito importante também. Então a gente pode potencializar, por exemplo, o uso anti-inflamatório para dores, né? A gente tem copaíba, a gente tem o tomilho, que é muito fácil de encontrar, o orégano, que é muito fácil, o cravo, que é muito... O cravo é anti-inflamatório, analgésico, anestésico, né? A gente sabe da ação dele, né? A gente tem uma série de óleos que a gente pode brincar. A coisa é o conhecimento, né? A gente tem muitos irritativos, por exemplo, a menta é irritativa. Se você colocar muita menta, muito tomilho, por exemplo, o tomilho é muito irritativo. Ele não é fácil, né? Você vai pegar 10 pessoas, você passa o óleo essencial puro de tomilho, na 9 vai dar reação, com certeza, né?
são poucas pessoas que escapam da irritação. A menta, a mesma história. Você vai pegar, não é um tomilho, mas ela é bastante irritativa. Então, se você pegar, passar puro na pele, vai ter umas 4, 5 pessoas que vai dar reação alérgica, irritativa, né? Vai dar uma irritação violenta. Na própria pele mesmo, se a gente pega o dorso da mão, por exemplo, vai dar irritação. Você imagina pegar uma pele mais sensível, o rosto, por exemplo. Uma coisa bem interessante que você indica também, quando vai fazer o uso da hortelã-pimenta, né, da menta piperita, é aplicar no pulso e não nas mãos para fazer inalação, né? É porque quando eu vou manipular, por exemplo, eu tenho o hábito de levar a mão fácil pro rosto. Então, se eu pegar aqui, né, peguei o óleo essencial, né, sujei a mão. Se eu levar para o meu rosto agora, vai pagar o preço. Uma coceirinha que dá, ou qualquer coisa que você esquece olho, né? que você manipulou. Eu tenho esse hábito porque eu faço massagem, né? Às vezes, o que eu faço para levar a mão pro olho? Às vezes tem, sei lá, cai um cílio, né? Eu uso o dedinho, o mindinho, que é o dedo que eu uso menos, né? Certo. Porque se você colocar na mão e você levar para... Mesmo que depois que eu lavei a mão, você vai passar para o olho, dá uma ardência violenta, pode dar uma irritação, pode machucar a própria retina, né? Então, se a gente fizer... Apesar de fazer a lavagem da mão, né? Apesar de fazer a lavagem. José outro dia utilizou e lavou a mão várias vezes e ainda tinha o cheiro da menta. Mas o cheiro é uma delícia. Então. É gostoso. Abriu aqui, vocês não estão sentindo, mas já aromatizou todo o ambiente, Você pega né? um pouquinho, ele é um fixador, né? Eu gosto muito desse efeito, né? Eu, na época do Covid, usei muito na máscara. A gente falou no outro programa, né? Quando eu usava a melaleuca e o eucalipto, né? Eles iam embora assim, o cheiro rapidinho, né? Uma hora depois não tinha mais nada, né? Mas quando eu colocava um pouquinho de menta junto, né? A menta você pode lavar a máscara, no dia seguinte ainda tem cheiro dela. E você diz que ela é vasodilatadora, então ela permite também, né? Ela facilita a absorção, né, dos outros. Você sabe que tem estudos, né, que mostram exatamente a interação com meio mundo de medicamento, né? Porque ele não promove vasodilatação só de fora, de dentro também. Então, se você tem a utilização dela interna, você imagina o que acontece na parede intestinal? Dilatação. E aí o fármaco, por exemplo, de um medicamento, ele entra mais rápido, né? Então você tem uma concentração diferenciada. Pico né? plasmático mais rápido, né? Isso, é porque você vai fazer com que haja, né, um pico de medicamento no sangue mais alto, né? E às vezes pode ser danoso, né? É isso que a gente ia até falar, né? Que a gente falou que a gente achava bem relevante mencionar, né? A menta piperita, ela tem o poder de amplificar, né? De aumentar o potencial, por exemplo, de fármacos, né? Então, se eu estiver fazendo utilização de antibióticos ou anti-inflamatórios, até mesmo remédios para dor e febre, talvez não seja indicado a utilização, né? É importante não ficar... usando junto, né? Tentar evitar. E o uso constante dele, né? Porque a partir do momento que tudo que você usa em excesso prejudica, né? Então ele é legal como um tratamento por alguns dias e não em excesso. Né? Nessa época de internet, de dificuldade das pessoas de se focar, de concentrar, também tem um sinergismo que você fala no teu vídeo, né? Porque a menta também ajuda a concentração, né? Sim. Melhora a cognição. O que você pode associar com a menta piperita? Você pensa assim, né? A menta, ela tem uma ação sobre uma enzima chamada acetilcolinesterase, né? A acetilcolinesterase, ela destrói, né, a acetilcolina, que é a memória recente, né? Quando a pessoa pensa no Alzheimer, né? Vai perdendo memória, perde muita acetilcolina, tá muito baixa, né? Então a menta, ela previne a degradação. Ela preserva. Ela vai preservar a acetilcolina. Então essa coisa do intelecto, da coisa da cabeça, vai melhorar muito. Ele é um estimulante, então estimulante para o sistema nervoso central. Então tomar cuidado porque ele vai agitar. E ainda assim, melhora a parte do intelecto. A gente tem, por exemplo, eu gosto muito do alecrim também. O alecrim faz o mesmo efeito. E são substâncias diferentes, né? Porque o alecrim, por exemplo, tem muita cânfora. E também é um estimulante. A gente tem que tomar cuidado. Então a gente pode ter vários óleos essenciais que tenham ação sobre a parte da memória. Eu gosto muito, por exemplo, dos óleos essenciais, além do alecrim, né? A gente poderia pensar, por exemplo, eu quero contrabalançar para eu ter memória melhorada, mas não ter agitação. Então, em vez de o alecrim, eu vou selecionar, por exemplo, uma tangerina, uma bergamota, um limão siciliano,
que eles vão melhorar toda essa parte de cognição, né? Então, eu tenho uma atuação muito grande sobre o hipocampo, né? Então, essa parte de memória melhora muito. Eu gosto muito dos cítricos, né? Mas em especial quem? Limão siciliano, bergamota e tangerina. Então, antes de uma prova de vestibular, por exemplo, de uma prova importante, de um título, né, que você vai apresentar um TCC, seria adequado você usar. Sim, você pode usar menta e um cítrico. Por exemplo, eu gosto muito do limão siciliano. Para essa coisa mesmo da concentração, porque ele vai te dar, se você escolher muito, por exemplo, o alecrim, ele pode estimular demais. Estimular demais, você vai ficar agitado. Então, na hora da prova, o que você precisa? É mais tranquilidade. Então, usa lá uma tangerina, por exemplo, junto, ou um limão siciliano, que ele vai te dar uma estimulada, mas você vai ficar acordado, mas ao mesmo tempo você vai ficar calmo. E esse uso seria o quê? Uma gotinha de cada, misturou e fez uma aspiração? Como seria esse uso? Pode inalar, você pode fazer massagem no pé. Eu gosto muito de coisa de massagem no pé, né? Porque você tem muita terminação nervosa, né? Que é óbvio, né? Por que tem muita terminação nervosa? A gente tem que detectar o chão, né? É uma das... Propriocepção, né? A gente tem, e aí você tem a penetração. É uma pele mais grossa, então você tem menos irritação, e ao mesmo tempo tem absorção. Então você tem efeito. Você pode inalar? Pode. Você pode inalar, você pode fazer inalação. E é legal quem está estudando, né? Eu gosto muito de ensinar porque você pode ativar, né? E fixar o conteúdo junto com o cheiro. Olha que então você está estudando, faz um gatilho, né? Sim. Cada 20 minutos você pode ficar inalando, né, aquele cheirinho, porque a hora que você for usar aquele óleo essencial na hora da prova, você tem que usar, nem que você tenha que passar em alguma coisa, né, sei lá, um lencinho, alguma coisa que você tem ali, você vai inalando. Aquele cheiro vai fazer o quê? Que traga de volta o conteúdo com facilidade, né? Então, eu já ensinei muitas pessoas que vai fazer concurso, que é muito difícil, que já tinha feito várias vezes, não passava nunca, e começa a usar, e depois vai lá e passa. Né? É claro que a pessoa às vezes vai construindo experiências, né? Sim. Mas você vê que a pessoa melhora e passa, você fala, poxa, que legal, né? Você tem umas âncoras, né? Sim, com certeza. Você monta uma rede, né? Uma rede neuronal, faz uma né? rede neural, exatamente. Mostrar o livro, né? Do Gilson. A gente fala um pouquinho desse livro, né? Um pouquinho sobre os nomes das plantas, né? Que a José também gostou, né? Foi até pesquisada a deusa, né? Sim, menta. Conta um pouquinho, né, da história. A menta, né? E é um livro super bonito, com fotos, olha, todo colorido, né? Explicação dos nomes, exatamente, né? Como cultiva. Exatamente. Para quem quer adentrar aí o mundo das Paulinho, ervas... que também é autor do livro, ele sempre fala assim, não mexe muito com os deuses gregos que você vira planta, né? Tem várias plantinhas que eram pessoas, né? Viraram plantas. Além da... A calêndula é uma delas, né? É? A menta é outra, né? Então, não mexe muito com os deuses, né? Porque a fúria deles você vira uma planta, né? Conta para os nossos ouvintes essa história, então, porque o povo vai ficar curioso agora. Assim, eu lembro sempre por cima, né? Porque os detalhes a gente vai acabar esquecendo, né? Eu estudo bastante plantas, né? Então, Minta era uma amante, né, de Zeus, né? Que Perséfone ficou enfurecida, né? E transformou a minta em menta, né? E virou uma plantinha, né? Transformou em planta. E aí tem até histórias que dizem que foram os deuses, né? Os céus que fizeram isso, né? Com a ajuda de Perséfone, né? A partir da coisa dela, né? Mas acho que não deu muito certo, porque se a hortelã permanece até hoje... Inclusive, a mesma lenda diz que após isso, Deus espalhava a menta e sentiu o aroma para poder se lembrar da amante, né? Não deu muito certo. Fixou, né? Fixou. O teu canal também, né? O canal do Gilson também tem muita informação, uns vídeos extremamente bonitos, né? Bonitos. A gente vê a explicação da planta, vê como cultiva, como colhe, as propriedades. E além disso ele mostra a interação entre a planta e os insetos, né? Então você mostra toda a cadeia ali da natureza, né? Eu gosto muito de mostrar, hoje em dia eu falo que eu gosto de pesquisar plantas que tem perto, né? E ao mesmo tempo mostrar muito, né? Porque tem muita confusão, né? Confusão com identificação, a gente tem muita adulteração, né? Que é uma coisa terrível, né? Você imaginar comprar uma planta achando que é e não é, né? Não, e fazer uso, fazer chás, fazer coisas comprar uma planta tá tóxica, usando uma planta exemplo, diferente. Né? Então, hoje em dia tem muita adulteração no mercado, né? Que é triste, né? E ao mesmo tempo a gente sabe, a adulteração até de óleo essencial, né? Exatamente. A gente vai estudar, hoje em dia tem que começar a comprar óleos essenciais cada vez mais com certificação, né? Porque a gente tem
cada vez mais... Misturas, né, também, né? Para baratear, para trazer preço, né? Agatha, dentro do uso na terapia, o que você acha que se sobressai, assim, no tratamento com a menta? Eu acho que fadiga mental é uma coisa que trata bem legal com a menta. Eu tenho uma amiga que ela tá com problema de varizes, ela sente muito cansaço nas pernas. Eu falei para ela, chega na sua casa à noite, que ela usa salto o dia inteiro, faz uma bacinha, um escaldapé com sal grosso e a hortelã-pimenta, umas 5 gotinhas. Ela sentiu uma diferença incrível. Desinchou, tira dor. Então, assim, esse alívio mesmo, a dor, a candidíase é uma coisa que dá para trabalhar bem e bastante. Agora, o que a gente estava falando dos antibióticos, né? Tentar evitar o máximo possível usar com antibiótico. É uma coisa importantíssima. É porque a gente falou que amplifica os efeitos, mas pode parecer que isso é bom. Bons e os mas ruins, também as amplifica todas, né, as coisas ali, né? A questão hepática, né? Sim. O fígado que faz toda essa captação do medicamento fica prejudicado, então isso pode também ser aumentado, sim, né? Procurar não ingerir. Ao fazer uso de óleo essencial, se você digitar lá no Google, óleos essenciais aprovados pela Anvisa. Isso é o carro-chefe, né? Então vai sair lá, tem os 10 que a Anvisa aprova, né? Então você pega ali a listinha, pega os 3 primeiros, pega o hábito de trabalhar com óleos aprovados, porque tem o teste de cromatografia que vai mostrar qual a quantidade que vem segura de mentol, das outras propriedades, dos fitoquímicos dele, né? Sim. Porque se você compra qualquer marca, sem aprovação da Anvisa, você pede uma cromatografia, não te envia, você não sabe o que tem dentro do potinho. Como que você vai utilizar, né? Como que você vai utilizar? Está te fazendo bem ou não? Até onde está tendo um efeito terapêutico ou contrário a isso? Ou uma indução, né? Ou uma indução. Ou placebo. Exatamente. Uma coisa bem legal que o Gilson ressalta também é a gente começar a ter o hábito de anotar as reações que a gente está tendo, né? Isso é muito legal também, até né? como autoconhecimento, né? Olha, esse óleo para mim é bom, aquele não, usei, que nem ele falou da senti isso, melhorou, não melhorou. E de interações a gente tem que tomar cuidado que a menta, né? As pessoas não sabem, mas ela também tem ação hormonal. Então a gente tem ação, ele potencializa a ação do estradiol, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, tem estudos mostrando que na implantação do óvulo fecundado, ele impede. Então tem que tomar cuidado porque você pode provocar um aborto, por exemplo. Né? Então, ou até dificultar também para quem está tentando engravidar, tá utilizando a menta, não é indicado, um né? caso de endometriose pode até piorar, você está falando no vídeo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque essa ação hormonal é importante, né? Que a gente entenda, né? Que quando a gente tem aí a ação hormonal... E é um chazinho também, a mesma história. Aliás, o chazinho, ele potencializa o efeito, né? Porque a gente tem substâncias aromáticas que têm ação hormonal e a gente tem flavonoides que não estão dentro do óleo essencial, que também tem fito-hormônio, né? Então a gente tem potencializado, né? Mesmo que a gente tome um chazinho, a gente tem essa ação, né? Se a pessoa tem muito hábito, vamos imaginar uma mulher que está tentando engravidar e está tomando chazinho de hortelã, menta, né? Não vai, porque né? eu gosto muito, né? A gente gosta muito do cheiro. É gostoso, né? É gostoso e você começa a tomar muito chá, tomar cuidado, né? Deixa os contatos. É o canal Gilson Giombelli Terapias Naturais, está lá no YouTube, né? Tem quase 500 vídeos, né? Então é um dos canais, né? Tem Instagram, tem o Facebook também, Gilson Giombelli, e tem no Facebook tem uma página já Estudo de Plantas Medicinais. Muito bacana. E você, Agatha, as pessoas te encontram como? É só no Instagram mesmo, @AgathaTerapeuta. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Nosso programa, ele é curtinho, para dar uma pincelada para as pessoas terem interesse. Então, fica o nosso convite, né, José? Fica o convite agora para vocês seguirem os dois, né? Aprofundarem seus estudos, seus conhecimentos, né? E trazerem também para aqui os feedbacks para a gente também. E se utilizar aí dessa ferramenta tão magnífica que é o óleo essencial, com responsabilidade, com o auxílio de um terapeuta. Com conhecimento, né? Rastreabilidade, tudo isso. É isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês dois. Obrigado pelo convite. Por colaborar aqui com a gente, trazer tanta coisa legal. Obrigada. E a gente se vê no próximo sábado aqui no Ferramentas da Consciência. Até lá.